Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Luciana, diretora de incorporação aqui da Vitacom, e hoje nós vamos conversar com a Bárbara Bach e a Vicky Bach da Ima Brands sobre o projeto do Bela Sintra. Então vamos lá, hoje a gente vai conversar e vai entender um pouquinho desse projeto que a gente está vindo aqui com mais de sucesso da Vitacom. É um projeto assim, que foi incrível, que as meninas acertaram assim, em cheio, assim, eu sou suspeita para falar, porque eu fiquei apaixonada pelo conceito, né? E eu queria entender com vocês. Primeiramente, vou falar um pouquinho da localização, que não preciso nem falar, né, pessoal? Porque assim, na Bela Sintra, coração dos jardins, com todos os serviços em volta, gastronomia, saúde, tem tudo ali, né? Então, assim, considerando que a gente está no coração dos jardins, Bela Sintra, um local, assim, disputadíssimo, né, de São Paulo. Queria entender com vocês como que isso, a localização e tal, vocês agregaram para fazer todo esse conceito maravilhoso. Foi um grande desafio, assim, para a gente receber um projeto tão icônico como esse, né? É uma responsabilidade muito grande. O mais incrível desse projeto, além da localização a ser surreal, a vocação, né, que o prédio tem ali com a gastronomia, o entretenimento que o jardim entrega, isso valoriza muito o edifício. A gente consegue entender o comportamento desse usuário muito para entender quem gosta dos jardins. Então a gente trouxe tudo isso para dentro do prédio, para ele ser mais uma grande potência dos jardins, entregando gastronomia, entretenimento e toda essa área wellness, né, dentro do prédio. Hoje a gente tem lá, na Bela Sintra, Jardins, é uma localização incrível, um prédio pronto, né? Então, assim, que já está totalmente consolidado. E vocês trouxeram um conceito que, vamos dizer assim, que teve uma sinergia, né, com o empreendimento. E eu queria entender da onde que vocês chegaram nessa assertividade, assim, tão grande. O foco da nossa empresa é muito entender a vocação do lugar onde a gente está inserido, entender o produto e o momento da empresa. Entendendo tudo isso, a gente traz todos esses desafios, dores e desconfortos, vamos dizer assim, que a gente tem no projeto e cria um grande solucionador em forma de conceito, estratégia, identidade, força e maximaliza tudo isso. Então, quando a gente teve a oportunidade de pegar um projeto como esse, num lugar icônico, uma localização incrível, um prédio já pronto, que isso é maravilhoso também, então uma velocidade de obras, o resultado é muito rápido. Então, a gente ficou muito realizada porque a gente entendeu o comportamento desse cliente e foi trazendo todas as soluções para dentro do prédio. Então a gente fez uma academia incrível, a gente tem uma academia enorme, fez uma pesquisa de mercado, de cidade, entendendo o que os hotéis hoje entregam de oportunidades e também o que a gente poderia trazer para agregar muito mais para esses usuários, né? E foi quando a gente desenvolveu o projeto, trazendo esse entretenimento, né? Então a gente tem um spa, a gente tem uma academia muito grande. Então assim, ele é completo, uma localização incrível, o projeto tá pronto, então o retorno para esse investidor vai ser mais rápido. E ao mesmo tempo ele não está engessado, né? Ele não é tão blasé, ele tem muita identidade, né? O projeto, ele é muito ousado, porque é interessante isso, porque a gente está no movimento que as pessoas precisam se identificar com o produto, o senso de comunidade, que é muito parte da identidade da Vitacom. A gente trouxe isso para dentro do projeto, então assim, a gente fez disso, maximizou mesmo toda a oportunidade que a gente viu ali para conseguir trazer as melhores experiências para esses clientes. O conceito que vocês trouxeram, né, que é assim, ficou super elegante, teve uma ousadia o projeto, né, uma sofisticação, essa pegada que vocês trouxeram da hotelaria, toda essa montagem, né, eu queria entender assim, porque foi feita toda uma pesquisa por trás, né, que vocês fizeram, mercadológica da região e tal, que isso vai, lá no final, ele vai agregar valor principalmente para o nosso cliente, né? Foi muito interessante porque a gente teve diversas conversas com o Alexandre, entendendo os desafios que a gente precisava potencializar para dentro do prédio. E uma das coisas que era o caminho que a gente identificou era que se a gente trouxesse mais luxo,
mais experiência, mais sofisticação, o resultado disso, a gente fez uma pesquisa, fez uma estratégia, criou todo um cenário para ele entender que o melhor caminho para essa rentabilidade, para esse investidor, era a gente fazer um produto mais sofisticado, uma experiência premium com equipamentos de entretenimento que os outros hotéis e os outros prédios em volta não estavam entregando. Então a gente diagnosticou isso, faz parte da nossa agência, né? Pensar muito mais do que a arquitetura, é entender os desafios desse cliente e resolver isso na arquitetura. Então a nossa arquitetura comercial é exatamente para isso. Oba, e pensando assim no nosso produto, como que vocês buscaram a solução, né, pensando não só no produto, inclusive mais na Vitacom, né, que tem tanto o cliente final quanto o investidor? Como é que vocês pensaram para chegar nesse resultado? Lu, foi um desafio, né, porque nós estamos falando com 2 clientes ali, o cliente final, que vai usufruir desse equipamento, desse empreendimento, e o investidor. Mas nós nos balizamos muito nos pilares da marca de vocês. Vocês são ousados, vocês são disruptivos, inovadores. Então a gente foi mesmo no DNA de vocês para traduzir esse design e conseguimos consolidar isso de uma forma muito, acredito que assertiva, né? Afinal tivemos essa grande aprovação, trazendo elementos que se conectem com o público-alvo, principalmente com o usuário. São elementos que a gente vê em toda a hotelaria internacional, então nós tivemos o cuidado de trazer coisas que esse cliente se conecte mesmo, tanto em materialidades quanto em tecidos, uma iluminação extremamente aconchegante para imprimir esse valor, né, para mostrar realmente que é um produto que é um diferencial, ele é um produto mais premium, então a gente pensou muito na iluminação. E o design também, pensando no lado do investidor, é um design que ele funciona, porque ele vai trazer bastante impacto com um investimento razoável, mas que realmente vai trazer esse impacto e que vai conseguir trazer essa rentabilidade. Então a gente sempre pensando na experiência final e no investidor para trazer um design arrojado, mas que fale diretamente com a rentabilidade desse produto. O que vocês imaginaram na questão da experiência especificamente, trazendo um pouco essa questão da hotelaria? A experiência foi outro ponto muito importante. Nossa agência, ela pensa exatamente assim, a gente faz arquitetura, marca e experiências. Para esse cliente, a gente foi muito na minúcia do público-alvo. A gente desenhou um público-alvo para aquele empreendimento e trouxe experiências com que esse público se conecte. A primeira delas, o viés mais importante desse projeto é o caráter wellness. Nós trouxemos experiências que vão elevar a qualidade de vida, que vão mostrar que essas experiências que a gente imputou lá, elas transformam e elas conectam. Então a gente foi na alta hotelaria mesmo para entender quais eram as experiências que nós poderíamos desdobrar. Então a gente está falando da gastronomia, que vai ter um cardápio super fresh, super interessante e muito disruptivo enquanto cardápio para um hotel. Eu tenho certeza que vai ser sempre pensando nesse caráter wellness. A gente está falando de experiência de hospitalidade mesmo, com um enxoval incrível, com um cardápio de travesseiros, que levem essa experiência não só para as áreas comuns do hotel, mas também para dentro dos quartos. Então a gente foi muito criteriosa em escolher cada uma dessas experiências para realmente imprimir algo muito inovador para dentro desse projeto de vocês. Essa experiência, não só o conceito, mas como a experiência, ela agrega valor, né, inclusive de rentabilidade para o cliente. Perfeito. Eu acho que essa linha da experiência é uma linha muito importante no dia de hoje, porque as pessoas se conectam com marcas que trazem experiências que elas se sentem pertencentes. Então, pensar nessa tríade, né, de conexão do público-alvo com essas experiências, que logo isso traz a rentabilidade, isso é definitivo para criar um produto mesmo que não seja uma experiência pela experiência, mas sim que conecte. E quanto mais conexão, maior retorno desse hóspede final, e aí com certeza a rentabilidade é impactada muito positivamente com esse tipo de abordagem. Eu queria entender assim, qual que é a diferença que vocês identificaram, né? Que daí não é um hotel, é um residencial com serviços, mas que agrega super, né, pro residencial e pro investidor, obviamente, né? Não, perfeito, Lu. A gente realmente foi a fundo de pesquisar toda a concorrência. Acho que a gente fez um mapeamento de mais de 100 tipos de hospedagem que são concorrentes diretos e indiretos, justamente para imputar toda a hotelaria dentro desse residencial com serviço. E principalmente, olhar a concorrência é para a gente se destacar e até se distanciar
criando outros caminhos que a concorrência não olhou. Então ali a gente traz uma academia muito grande, que é diferente das hospedagens no mesmo perfil. E também tem um ponto muito importante. Quando a gente traz hotelaria para dentro do empreendimento, a gente automaticamente faz o nosso hóspede, o nosso hóspede desse residencial com serviço, ele entender o valor. E ele entender que a gente não está falando de preço, a gente está te falando de valor. A percepção do cliente, que é nosso hóspede, que vai estar ali morando dentro desse empreendimento, e também do investidor, que vai ter esse hóspede mais satisfeito por mais tempo, com certeza. E quanto menos turnover, melhor para o rendimento também. Então a hotelaria, ela é peça fundamental mesmo para trazer essa rentabilidade para dentro desse projeto. E a gente foi super ousada. E também tem um outro ponto. Quando você fala de hotelaria de altíssimo padrão, que foi onde a gente se inspirou para criar o design, a gente pode ser mais ousado, porque a gente está falando de um projeto que tem que ter muita identidade. E com isso, com bastante identidade, a gente também tem um produto aspiracional que vira desejo muito rápido. E quanto mais desejo a gente gera, mais conexão com esse hóspede, mais conexão, mais rentabilidade para o investidor. Então, realmente tem que ser um ecossistema muito bem pensado. Não é design, é arquitetura de negócios na prática mesmo, para transformar esse empreendimento em um case de absoluto sucesso, que a gente tem certeza que vai ser. É isso aí, pessoal. Hoje falamos um pouquinho sobre o Bela Sintra by Vitacom, aqui com a Bárbara e com a Vicky. Esse projeto ousado, elegante, disruptivo, assim como a Vitacom.